Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui onde a gente vai poder começar a falar sobre atividades rurais, como tornar a sua atividade rural uma atividade mais lucrativa, mais próspera e que lhe dê prazer. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos estar aqui falando um pouco mais sobre um tema muito importante quando a gente pensa em produzir o próprio alimento, quando a gente pensa em trabalhar no campo para ter qualidade de vida, para levar informações aí para a sua família, ter qualidade realmente no que você está fazendo, que é a agrofloresta. A agrofloresta ela é um tema muito rico, é um tema que a gente vai estar abordando aqui em alguns episódios, alguns encontros, porque é um tema que faz com que as pessoas tenham aí muita dúvida, muita necessidade de informação, de semente, de material. Ontem à noite a gente teve uma live falando sobre material propagativo de mandioca, muda de mandioca, né? Muitas pessoas perguntavam pra gente onde eu encontro muda de mandioca, onde eu encontro material de mandioca. E ontem à noite a gente fez uma live com 4 biofábricas que estão espalhadas aí pelo Brasil com material propagativo de mandioca, levando informações para quem quer colocar mandioca dentro do seu sistema agroflorestal, para quem quer fazer plantios comerciais de mandioca, para quem está procurando variedades novas de mandioca. Então tem temas aí muito interessantes que a gente vem abordando e a gente convida você a participar desses encontros com a gente toda quinta-feira aqui no Instagram, terça-feira no YouTube. A gente está fazendo aqui encontros em que a gente está trazendo informações para ajudar você que é do campo, para ajudar você que tem uma propriedade rural ou a você que quer sair da cidade e ir para o campo. Então tudo isso a gente tem trazido aqui na plataforma Futuro Rural, conhecimento aí para você. A gente vai continuar falando hoje aqui sobre agrofloresta, que é um tema que requer da gente muito conhecimento. E para começar, eu trouxe um versículo da Bíblia, um provérbio. Provérbio 4:7, ele diz assim: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento, para adquirir conhecimento. Então é muito importante que você que está buscando, né, fazer uma transição, ou você tem uma propriedade rural e você quer melhorar, ter uma renda melhor dela, potencializar o que ela já está fazendo ou mudar completamente a atividade que você tem, é muito importante que você tenha esse entendimento, né? Invista em conhecimento, invista em procurar saber mais sobre a atividade, como você vai fazer aí o trabalho que vai fazer com que as pessoas consigam estar aí trabalhando nesse processo que é muito rico, é muito importante, mas ao mesmo tempo requer muito conhecimento. A agrofloresta, de fato, é o melhor sistema para a gente poder trabalhar. É um sistema que tem muita riqueza, mas que precisa de conhecimento, que precisa que a gente esteja aí conhecendo, buscando material e principalmente praticando. Para cada hora que a gente tem aí de teoria, a gente deve ter aí outras 50 horas de prática. E a agrofloresta permite que a gente faça muita experimentação. A gente consegue ser um cientista dentro da nossa própria área, experimentar fazer de uma forma diferente, experimentar utilizar um espaçamento diferente, experimentar uma composição diferente, colocar algumas plantas juntas, verificar se elas juntas vão conseguir ter uma interação positiva, se elas vão ser plantas companheiras ou se elas vão ser plantas repelentes, porque até as plantas fazem isso, não são só as pessoas. Então, existe muito aprendizado nessa caminhada da agrofloresta, muita coisa aí importante que a gente pode estar fazendo aí com relação a todo esse aprendizado que é necessário. Quando a gente começou esse trabalho com a agrofloresta, existiam as agroflorestas aí convencionais, né? Existem as cabrucas de cacau, e essas cabrucas de cacau elas trabalham no sistema convencional. Então o pessoal vai lá e faz adubação química, vai lá e trabalha com herbicida e faz com que esse processo seja completamente convencional. Apesar de você ter a cobertura florestal, você ter a mata presente ali, o sistema, o manejo que é dado para ele ali é um manejo ali convencional. Quando a gente parte para uma agrofloresta sintrópica, quando a gente passa para um processo que tem os princípios de fato ali da natureza, no processo de ciclagem de nutriente, que é a caída, né, das folhas ali, ela se decompõe e libera o nutriente para novamente esse nutriente entrar no sistema. Todo esse processo é muito importante. Quem diz que o principal insumo para o processo da agricultura sintrópica é conhecimento. E aí esse provérbios, né, que a gente leu aqui, provérbios 4:7, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir o entendimento,
é um provérbio que casa muito bem com o processo aí da agricultura sintrópica, porque o principal insumo é conhecimento, é aprender, é fazer. E não adianta ser só teoria, tem que ter prática, tem que botar a mão na massa mesmo e ir lá praticar, fazer todo o processo de manejo. Quando a gente começou, a gente falava assim, a parte mais difícil é fazer o planejamento, conseguir todos os materiais para conseguir fazer a implantação. E aí, quando a gente conseguiu começar a fazer esse trabalho, começar a planejar, começar a fazer, vem aquela sensação de dizer assim, o desafio era muito grande e alguns até achavam que não ia ser possível. Foi possível, conseguimos realizar. Mas o principal desafio não era o plantio. O principal desafio era manejar essa área, aprender como lidar com cada uma daquelas plantas, em cada um daqueles espaços em que ela estava ali, cada um daqueles estratos em que elas estavam ali. Então, isso é muito importante e isso vai de conhecimento, vai de você aprender, vai do lidar, vai do estar ali dia a dia fazendo esse trabalho, conhecendo esse trabalho, fazendo esse trabalho acontecer. Eu não vou aprender a lidar com 3.000 espécies de plantas alimentícias se eu não começar por 10, por 20, começar a entender como é que esse processo funciona, começar a entender que dentro do sistema sintrópico eu planto, tem algumas plantas que eu coloco ali e que elas estão ali para serem derrubadas para alimentar o sistema. Elas vão funcionar como uma árvore na mata que cai. Quando aquela árvore cai, a função dela é fornecer nutriente para as outras árvores, para o processo de os nutrientes ali circulando, Derruba, decompõe, libera o nutriente e aí ela volta para o sistema. Isso acontece também na agricultura sintrópica quando a gente aprende que algumas espécies vão entrar e elas vão precisar ser podadas para que esse manejo possa acontecer. Então, é um processo de aprendizado muito rico, é um processo de aprendizado que você só vai conseguir ter esse aprendizado se você tiver com ele ali em prática, colocando isso no dia a dia, fazendo de fato isso acontecer. Tem muita informação importante, tem muitos cursos que estão acontecendo, tem muitas possibilidades, tem muito conhecimento disponível, mas não vai adiantar esse conhecimento se você não tiver metodologia, não tiver planejamento e você não colocar em prática. São 3 pontos aí fundamentais para essa caminhada aí da agrofloresta, essa caminhada que a gente vem trabalhando aí, para mostrar para as pessoas que existe um caminho diferente, existe um caminho alternativo ao caminho convencional. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente precisa pensar no longo prazo. A gente precisa pensar em sustentabilidade. A gente vem sempre falando de sustentabilidade aqui, negócio rural sustentável, sustentabilidade dos processos. Na terça-feira a gente falou sobre alternativas para alimentação animal de baixo custo, para que você tenha sustentabilidade no processo. Então tudo isso vem dentro desse conceito que quer que você, produtor, quer que você que está ali cuidando de um negócio ou da sua própria área, você tenha longevidade. Seja um processo que ao longo do tempo ele seja melhor, que ao longo do tempo ele vá conseguir ser cada vez melhor. Não é um negócio que você começa produzindo muito bem, está sendo um negócio próspero, e daqui a pouco você tem um negócio que não tem renda. Daqui a pouco você tem um negócio que não vai conseguir se sustentar nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista aí ambiental, porque está faltando aí esse conceito de longo prazo, está faltando você pensar um pouco mais para frente. Muitos produtores são imediatistas, eles querem alguma coisa rápida, eles querem alguma coisa que dê retorno rápido. Nada contra você ter uma renda rápida, mas é importante que você pense como que você vai estar com essa atividade nos próximos anos. Como é que essa atividade vai estar sendo desenvolvida? O que eu estou fazendo hoje vai ajudar no longo prazo ou ele vai prejudicar o longo prazo? Tem muitas áreas que estão sendo preparadas aí, estão fazendo o preparo do solo com trator, utilizando máquinas pesadas, e tem declividade e eles estão fazendo a aração morro abaixo. Quando eu faço esse processo, esse trabalho morro abaixo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a parte mais fértil do meu solo, que levam anos para ser produzida, e estou carreando, estou levando ela embora. Estou permitindo que essa parte rica seja erodida, tanto pelo vento, como pela chuva, como não deixando ela ali, favorecendo o meu sistema de produção. Então, a gente vê muito isso. Às vezes a gente está na estrada e a gente vê o pessoal fazendo aquela aração morro abaixo. Por quê? Por total desconhecimento,
por não entender o processo como ele deve ser feito. A primeira camada do solo, normalmente ela deve ser uma camada escura, preta, porque tem matéria orgânica. Quando você chega num solo que você vê a cor do solo muito clara, muitas vezes branca, alguns são até propriamente areia. Isso significa que esse solo não tem matéria orgânica. E não ter matéria orgânica vai fazer com que esse solo, ao longo do tempo, ele não tenha nutriente para estar produzindo. Nós precisamos passar pelo processo de adição de matéria orgânica no solo. Meu processo produtivo, meu manejo precisa fazer com que esse solo cada vez tenha mais matéria orgânica. Quando eu olho para uma mata, aí vamos comparar um pouco uma mata. Se você já teve numa mata, ou se você nunca teve numa mata, procure olhar, chegar numa mata e fazer uma análise dela. O que é que tem no chão dela? O solo está limpo? Foram lá, varreram aquela mata, tiraram as folhas que estavam ali? O solo está branco? Né? Como é que está aquela primeira camada do solo ali com a mata? Você tem as folhas. Primeiro você tem as folhas. Logo abaixo das folhas você já tem umas folhas já em processo de decomposição. Se você abrir, muitas vezes você vai ver as raízes ali branquinhas, porque tá tendo nutriente, então a raiz pode ficar superficial. Apesar de ter raízes profundas também, que vão buscar nutriente embaixo, que vão estar trazendo mais água, você tem ali uma camada superficial, que estão ali, que as plantas estão absorvendo aqueles nutrientes que estão já ali sendo degradados. Então é muito importante a gente observar o que está acontecendo na mata e trazer essa observação para dentro do seu sistema de plantio. É importante entender esse processo, é importante estar fazendo esse processo para que você tenha condição de longo prazo. Quando a gente chega em grandes áreas de mata, eu trabalhei num parque e tinha áreas de mata praticamente virgem ainda. Você olhava para aquelas grandes árvores, aquela altura, às vezes árvores com 30, 40 metros de altura. Você olhava para aquelas árvores e elas grossas, né, muito grandes. E o que é que tinha ali? Alguém ia lá fazer adubação? Alguém ia lá tirar todas aquelas folhas que estavam em volta dela? Não. Ninguém vai adubar uma mata. Por quê? O sistema está equilibrado. Está como o nosso Criador, né, como Deus fez e colocou. A gente precisa observar esses processos. As folhas caem, se decompõem, tem uma microbiota, tem uma vida acontecendo ali, e a partir desse momento que esse processo está se desenvolvendo, os nutrientes voltam para as plantas. Então não falta nutriente para a planta se desenvolver, não falta nutriente para que ela possa estar cada vez mais bem nutrida. Aí vem uma outra reflexão que a gente gosta de trazer para as pessoas e provocar realmente que as pessoas reflitam sobre esse processo. Quando você está na mata, está no processo de decomposição dessas folhas, de liberação dos nutrientes, a planta está sendo ali nutrida durante todos os dias do ano. Durante todo o dia de todos os dias do ano. Quando a gente vai para um sistema convencional, como é que o pessoal normalmente trata? Faz uma adubação, 2, 3 adubações no ano. Então você está fornecendo nutriente para as plantas em determinados períodos do ano. Se a sua caixa, que é o solo, não tiver matéria orgânica para segurar esse nutriente que você colocou no adubo, ele vai ser lavado, a chuva vai levar ele embora. E a sua planta vai ficar sem o nutriente. Quando essa planta fica sem esses nutrientes que ela precisa, ela não está bem nutrida, vai impactar no sabor desse fruto, no sabor desse produto final. Muitas vezes você vai no mercado, vai consumir uma fruta, você pega e não tem sabor. Essa maçã não tem sabor, essa goiaba não tem sabor, essa fruta não tem sabor. Por que não tem sabor? Porque está faltando nutriente, está faltando essa composição, esse equilíbrio, está faltando ter toda essa nutrição disponível para aquela planta. Muitas vezes você tem uma fruta bonita do ponto de vista do que você olha, mas ela não tem sabor. Se você pega uma orgânica, muitas vezes até menor, coloca as duas, normalmente a gente com o olho vai olhar e dizer, eu quero a mais bonita, eu quero a grande, eu quero aquela que não tem nenhum pontinho, que não teve nenhum inseto, não teve nada. Cuidado, é melhor você pegar a outra. Porque essa bonita, essa vistosa, ela foi muito utilizado produto químico ou ela foi muito utilizado aí essa adubação aí fracionada em alguns períodos do ano que faz com que essa planta não tenha sabor. Existem os orgânicos muito bonitos? Existem. A gente chegou a produzir um limão siciliano que ele era tão bonito, ele era tão grande que as pessoas não acreditavam que não tinha adubo ali. Porque também estava sendo trabalhado a nutrição dele, estava muito bem nutrido, estava muito bonito.
Então, esses processos podem ter orgânicos também. E você vê a diferença muito gritante no sabor. Se você nunca teve essa experiência, faça essa experiência. Pegue uma fruta orgânica e uma fruta do sistema convencional e compare o sabor das duas. Busque verificar de 2, 3 fornecedores diferentes. Não pegue de um fornecedor só, não. Procure de fornecedores diferentes e procure degustar e sentir esse sabor. A diferença é muito grande. E existe uma outra questão, além dos nutrientes, que é a energia vital. A gente estava conversando com o Ernest e ele falando que deveria ter um aparelho para medir a energia vital de cada planta. E o fruto, né, produzido ali pelo sistema sintrópico, a energia vital dele é infinitamente superior a um que está sendo produzido do convencional. Além do sabor, existe a questão da energia, existe a questão do que está ali acumulado de energia. A gente come energia. Muitas vezes eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com esse conceito, comer energia, mas a gente come energia. Tudo que a gente consome hoje foi captado da energia do sol. As folhas das plantas, elas captam a energia do sol e transformam aquilo num fruto, transformam aquilo numa vegetal, transformam aquilo num legume, porque ela está trazendo essa energia do sol. Ela capta essa energia no processo de fotossíntese ali, e a determinada folha, determinada planta vai lhe dar um resultado diferente do acúmulo dessa energia do sol. Então, nós consumimos energia. Então, cada vez que eu tenho nutrição suficiente e captação de energia, eu vou ter um produto de excelente qualidade, que é isso que a gente precisa procurar, que é isso que a gente precisa buscar, tá trazendo. E dentro do processo da agrofloresta, nós temos aí esse potencial, nós temos aí essa condição de estar produzindo algo realmente diferenciado, algo que vai ter resultado, algo que vai conseguir fazer a diferença. Então, nós precisamos pensar um pouco nisso. Algumas pessoas olham para a agrofloresta, acham um sistema muito complexo e por medo elas não optam por esse sistema. Alguns querem ver outros dar certo primeiro para depois optar e outros já conseguem estar convencidos do processo e vão, de fato, buscar o conhecimento necessário, a prática necessária, visitar áreas que estão fazendo esse trabalho. E isso faz com que você possa começar a ter, em alguns momentos, sucesso, em outros momentos pode ter que você tenha algum fracasso. E aí, uma das coisas que eu quero deixar de mensagem também para você aqui hoje é que não deve pensar que o fracasso é o fim. Não deu certo para mim, esse arranjo aqui não funciona, a agrofloresta não funciona. Não. A gente precisa verificar e aprender com aquilo que aconteceu. Por que deu errado? E essa reflexão do porquê que deu errado vai fazer com que você tenha mais conhecimento e que você cresça, que você aprenda, que você amadureça. Então, o sucesso vai ser o conjunto de fracassos que você teve. Então, tem alguns autores que chegam a dizer que o sucesso é feito de 99% de fracasso. E cada fracasso é um degrau que você sobe, é um degrau que você cresce, que você amadurece para que você possa chegar no sucesso. E com o trabalho da agrofloresta não é diferente. Muitas vezes você faz uma composição, aquela composição não dá certo, mas já é um aprendizado para que você não repita aquela composição, você parta para uma outra composição a partir desse aprendizado que você já teve, a partir desse momento que você já teve para estar fazendo essa composição, esse arranjo, esse planejamento. Cada área de agrofloresta, e muitas vezes eu oriento os nossos alunos, aí, os nossos agricultores, a fazer pequenas áreas. Não faça um hectare já, se você nunca fez. Comece com uma área pequena, comece com 500 metros, com 400 metros quadrados, comece pequeno e aprenda com ele. E depois você vai tendo tanto material para você replicar, como também aprendizados para que você coloque em prática, com um terceiro benefício, que é você ter escalonamento. Não adianta você plantar 1000 pés de alface, você vai colher os 1000 de uma vez. É melhor você plantar 10 pés de alface e toda semana você está plantando 10 pés de alface, que toda semana você vai ter para consumir, para comercializar. E esse processo de fazer pequeno, mas sempre estar fazendo, são aprendizados que a gente vai acumulando ao longo do tempo. E o que era impossível no início, como você fracionou, você tornou pequenas partes possíveis. E a soma dessas pequenas partes possíveis vai fazer com que você tenha sucesso na sua jornada, vai fazer com que você possa fazer, possa beneficiar. Não só plantei para ter produção, mas eu plantei
produzir e agora eu consigo beneficiar porque eu também tenho quantidades que eu consigo processar. Quando eu tenho grandes colheitas, o processamento também é muito grande, né? Então, a gente tem alguns amigos aí que chegam a falar assim, o problema da colheita. Alguns já pensam, não, eu tenho um problema para plantar. Eu não sei plantar, eu sou da cidade, eu vou para o campo, o que é que eu vou fazer? A gente começa com esse problema, mas daqui a pouco o seu problema é outro, porque essa parte você já conseguiu aprender, você já amadureceu, já avançou com ela. E você parte aí para outro problema, que é o problema da colheita. Colher, beneficiar, processar também é um problema. E muitas vezes, a depender do arranjo que você fez, você tem colheitas que se acumulam. Você tem plantas que você tem que colher ao mesmo tempo. E processar, muitas vezes você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Por quê? Tem processamentos que são muito específicos. Você não pode processar açaí e palmito ao mesmo tempo. Você tem que processar um de cada vez. Então, para você conseguir fazer esse processo, você precisa que a agroindústria esteja naquele dia processando um produto só. E se você tem produtos muito perecíveis que precisam estar sendo processados naquele mesmo dia, naquela mesma semana, muitas vezes você tem um grande problema de colheita. Então, essas questões aí precisam estar sendo trabalhadas no planejamento inicial. Eu vou ter 12 meses no ano. O que é que eu vou colher em cada mês? Que planta eu vou estar colocando no meu sistema que produza de janeiro a março? Para que eu tenha outra de março a junho? Para que eu tenha outra aí de junho a setembro? Para que eu tenha sempre o que colher e para que eu não tenha acúmulo, né? Para que não chegue toda essa produção de uma vez, porque eu não vou conseguir processar. Quando a gente está trabalhando com agrofloresta, que a gente também brinca com algumas pessoas e diz assim, é uma agricultura de andares. Por que de andares? Porque eu tenho o extrato baixo, mas eu posso ter o rasteiro, né? O rasteiro, o baixo, o médio, o alto e o emergente. Então, cada um desses estratos eu tenho que pensar que planta eu vou colocar. E eu tenho que ter uma composição que seja harmoniosa. Eu tenho que ser uma composição que eu consiga manejar, que eu tenha mercado para ela e que eu também consiga ter uma colheita que não seja ter em conflito. Se eu estou colhendo tudo ao mesmo tempo, em um período do ano, e depois eu peço o resto do ano sem ter colheita, o meu planejamento não foi bem feito. Isso faz com que eu tenha, num momento, sobrecarga de trabalho, no momento eu tenho um volume muito grande para comercializar e o resto do ano eu não tenho. Então, como que eu vou trabalhar esse processo? Quais são essas composições possíveis? Nós estamos falando aqui de mais de 3.000 plantas alimentícias. Então, a gente tem uma diversidade, um cenário gigantesco para trabalhar. E aí é escolher quais são as plantas do extrato baixo, que são minhas plantas de interesse comercial. Tem muita gente está fazendo aí trabalho de agrofloresta entrando com cacau, outras entram com café, né? Como plantas aí do extrato baixo e as principais plantas comerciais. Mas quem vai entrar no seu extrato médio? Quem vai participar do seu extrato alto? Quem é a sua planta emergente? Aquela que são poucas no hectare, mas que elas são as mais altas que você tem. Então, essa agricultura de andar que a gente está falando, são vários andares que você tem dentro da floresta e que você pode estar explorando do ponto de vista de produção, do ponto de vista comercial também. Eu posso produzir no extrato alto, no extrato emergente, madeiras que são de longo prazo e que vão me dar um retorno econômico super positivo. Hoje mesmo, pau-brasil está na lista de espécies ameaçadas de extinção, mas é uma madeira excelente para a produção de violino, de arcos de violino. Os arcos de violino hoje mais caros são feitos de pau-brasil. A sonoridade é completamente diferente. Então, plantar o pau-brasil hoje vai garantir que você possa ter o violino no futuro, grandes, né, instrumentos aí sendo produzidos. E isso tem mercado. A indústria de violino, inclusive, quer fomentar o plantio de pau-brasil para que tenha garantia de que vai ter essa matéria-prima para a construção desses instrumentos musicais. Então, tudo isso pode estar sendo pensado, pode estar sendo trabalhado dentro do arranjo que você está pensando, você está colocando ali. Então, essa parte do planejamento, essa parte do colocar em prática, né, essa experimentação, essa composição, é uma questão importante quando você vai estar montando. E muitas vezes você consegue uma planta e não consegue a outra. Você marcou o seu plantio e você não tem aquela planta ainda. Então, é um cenário que precisa realmente de ter uma dedicação maior, de ter um investimento
Não é impossível, mas muitas vezes você vai precisar dividir esse impossível em pequenas partes possíveis para que você consiga fazer isso acontecer. Então, esse é um processo aí que a gente tem de agrofloresta que é necessário ser pensado, é necessário ser trabalhado. Os mutirões também são atividades muito interessantes, muito importantes no processo. Muitas áreas de agrofloresta são implantadas em mutirão. Por quê? Porque o início, a implantação, é uma implantação que demanda muita mão de obra, demanda um trabalho intensivo. E esse processo, além de ser, eu gosto muito dos mutirões, então eu sou fã de mutirão, então é até suspeito de estar falando isso, mas é muito importante porque é um dia muito agradável, é um dia que você está interagindo com muitas pessoas. Tem pessoas que vão estar no mutirão para estar aprendendo, tem pessoas que já sabem que vão estar ensinando. Tem um momento de troca, é um momento de estar ali no calor humano, que a gente consegue estar fazendo aí muita coisa interessante dentro dos processos aí dos mutirões. A gente já trabalhou com uma quantidade enorme de mutirões implantando agrofloresta e são os dias mais agradáveis, né? Os dias mais gostosos. E depois você poder circular entre esses mutirões, você pode ter alguns processos que a gente já implementou. Você tem mutirão rotativo, todo mês existe um mutirão, tem um dia fixo de mutirão na agenda e cada dia numa propriedade diferente. Então naquela propriedade você vai implantar, na outra você vai manejar, na outra você vai colher, e essa troca, né, as pessoas vão se familiarizando, as pessoas vão fazendo amizade, vão conversando, vão trocando. Eu tenho semente disso, eu tenho muda daquilo, essa troca ali acontece entre as pessoas. Isso favorece o sistema, isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de continuar esse processo, tenham aprendizados, essa troca de aprendizados, troca de saberes é muito rica, é muito importante. E isso faz aí, de fato, esse processo ser um processo gostoso. Desde a minha infância a gente acompanha, meu pai já promovia os mutirões na fazenda, então a gente já vem nesse processo aí acompanhando e tendo, né, como um dia muito gostoso dentro da propriedade. Isso é uma das possibilidades de você fazer a implantação da agrofloresta. Tem um agricultor nosso que teve um mutirão na propriedade dele, foram mais de 60 pessoas. Ele disse o que foi feito nesse dia, ele levaria meses sozinho para fazer. E um dia, em um grande mutirão, aquilo foi implantado na propriedade dele. Então, a felicidade dele contando isso, falando com as pessoas sobre como foi importante aquele dia na propriedade dele, é de uma riqueza muito grande, faz com que a gente tenha ânimo para estar avançando com esses processos, levando esses processos para outros. É muito rico tudo isso. Então, eu estou falando de material, estou falando de planejamento, estou falando de metodologia, estou falando de calor humano, né? Mão de obra, mutirão, pessoas juntas, pessoas que estão envolvidas em um processo só, pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, né? Ou aprender, ou estar colocando em prática o aprendizado que já teve, ou estar em contato com a natureza. Alguns falam assim, eu estou na cidade, mas eu não tenho onde plantar. Existem os mutirões, procure saber onde tem um mutirão, participe desse mutirão, se envolva com pessoas que estão trabalhando com esse objetivo, e isso vai fazer com que você tenha aí muita riqueza de aprendizado, muita coisa que você vai estar colocando aí, verificando e aprendendo com tudo isso. São muitas informações ao mesmo tempo, mas o que eu estou falando, o que é para alguns considerado impossível pode se tornar possível, desde que a gente aprenda em fases, aprenda em pequenos pedaços, né? Em pequenas áreas, a gente experimenta e a gente vai fazendo. Tem gente que nunca plantou uma cebolinha, tem gente que já tem dedo verde, né? Está acostumado a fazer plantios. E todos esses têm aprendizados e têm como compartilhar informações. E os mutirões aí são momentos realmente de muita riqueza em todo esse trabalho. E para alguns, a palavra chega é a parte mais importante. É dizer assim, chega do convencional. Chega de trabalhar sozinho. É possível construir todo esse trabalho de uma forma diferente. É possível construir um cenário diferente, é possível construir uma forma de plantar diferente, é possível construir muita coisa de forma diferente. Mas para construir tudo isso, você precisa sair de onde você está. Você precisa fazer o que é necessário. E muitas vezes tem que romper com alguns processos. Sair do herbicida e partir para um sistema
como agricultura sintrópica, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa possível, desde que você se planeje para estar fazendo isso, desde que você procure metodologia para fazer isso. Sair de qualquer jeito você não vai sair. Você vai dizer se não dá certo e você volta. Eu já vi várias pessoas dizer não dá certo e querer voltar. Por quê? Porque não utilizou a metodologia adequada. Para fazer esse processo, essa transição, é necessário que você tenha um manejo completamente diferente. É necessário que esse olhar para o que você fazia seja um olhar diferente, que você experimente e faça coisas novas. Não vai adiantar ficar achando que vai fazer as coisas do mesmo jeito. Não vai funcionar. É muito importante que seja feito de forma diferente. Usa ou não usa herbicida? Usar herbicida, qual é a consequência? O que é que você tem de perda quando você usa herbicida? Vamos tratar um pouco dessa questão de perdas e ganhos. Eu mato a bricobiota do solo, eu começo a esterilizar o meu solo, eu vou tirar a mato competição, esse é o ganho, né? Eu tiro ali aquele mato que está competindo com a minha planta comercial. Eu tenho um ganho, mas eu tenho mais perda do que ganho. Quando eu estou perdendo a microbiota do solo, é uma perda que muitas vezes você vai levar anos para conseguir recompor. Quando você está passando por um processo de esterilização do solo, e alguns solos eles chegam a voltar ao estágio de rocha, e aí você consegue identificar que ele está no estágio de rocha, quando você vê aquele líquenzinho, aquelas plantas iniciais que ficam em cima da rocha, começando a aparecer no solo. Porque aquele solo ele já perdeu completamente a vida. Então, eu volto ao estágio inicial de rocha, para começar todo o processo de novo, todo o processo do zero. Isso leva anos. Para construir 1 centímetro de solo, são mais de 100 anos. Então, é importante que a gente consiga dar atenção a isso, dar atenção a essa faixa inicial do solo, a faixa rica, e acumular matéria orgânica. Fazer com que a microbiota possa ser acelerada e ela possa crescer, e não diminuir. Quando eu aplico herbicida, eu estou matando essa microbiota. E eu estou matando, e muitas vezes até de forma consciente. No passado era muito inconsciente, as pessoas não sabiam o impacto e o resultado que poderia dar. Mas hoje não. Hoje já se sabe o resultado. E muita gente faz isso ainda de forma consciente, sabendo que vai ter problema. Mas é o que eu consigo fazer agora e eu preciso tirar esse mato daqui. Você está tirando, você está agindo no curto prazo, mas no longo prazo isso vai ser muito prejudicial. Como é que eu faço isso? Eu tenho que acrescentar matéria orgânica para que eu não precise usar o herbicida. Eu preciso ter muito material para cobrir o meu solo para que o mato não venha. Eu preciso mudar o banco de semente que está ali. O banco de semente que está ali é de erva daninha, né? Como muitos chamam de erva daninha. Mas na verdade essa erva daninha, né? Um mato que está crescendo ali, porque tem uma ferida aberta. É como se tivesse a nossa pele, tem um buraco ali. Então aí começa a fazer aquela crosta inicial, que é para depois vir a pele. Quando a gente está no solo é a mesma coisa, aquelas plantas ali que alguns chamam de planta daninha, elas estão fazendo o que? Elas estão cobrindo o solo, elas estão nascendo para não deixar o solo exposto. Porque o solo exposto ele vai fazer o quê? Ele vai poder ter vai ter erosão. Tanta erosão ali, porque o vento vai estar levando o seu solo, né, as partículas que estão soltas, como pela chuva. Então essas plantas elas têm uma função. Elas não são daninhas. A natureza não tem nada daninho. Elas têm uma função ali. Então, é possível e é necessário que a gente faça esse trabalho. É necessário que a gente entenda o que é que a natureza está fazendo. E aí eu vou substituir. Eu tenho que colocar material ali que substitua a ação, a função que essas plantas estão ali buscando fazer, porque eu descobri esse solo. E quando você entende o processo, começa a manejar e começa a entender esse ciclo, as outras áreas você vai conseguir estar fazendo. Então comece na área pequena, comece a experimentar um manejo diferente na área pequena, depois você vai ampliando para outras áreas. Essa parte do conhecimento é a parte mais importante. É conhecer, é praticar. A minha experiência vai servir para que você aprenda um pouco, mas a sua experiência vai ser muito mais rica e você vai poder contar essa história depois. Então experimente fazer diferente, experimente buscar aí de forma diferente todo esse processo, fazer com que isso possa ser
no futuro, né, motivo de orgulho por você ter feito essa transição entre o convencional e o sintrópico, entre o convencional e o agroecológico, mas busque um manejo, né, que vá fazer com que a sua propriedade e que o seu sistema produtivo ele seja de longo prazo. Acho que a principal mensagem que a gente quer deixar para você aqui hoje é exatamente isso. Procure fazer um manejo que seja de longo prazo, para que você tenha essa propriedade por muito tempo. Comprar uma área hoje, ter uma propriedade, não é uma tarefa simples, não é barato. E muita gente hoje quer comprar uma área, mas não consegue ter o recurso para estar comprando. Então o que você tem de mais precioso é o seu solo. E esse manejo que você está dando para ele vai impactar em todo o processo. Vai impactar no que está acontecendo agora e no que vai acontecer no futuro. Então é importante que você aprenda a manejar o solo de uma forma que ele fique cada vez melhor. E nada melhor do que olhar o que a natureza faz. Aprender com a natureza. Muitas vezes parar e ficar só observando a mata, observando como tudo aquilo funciona, fazendo reflexões sobre o processo do que está acontecendo ali, vai ser muito rico para que você possa voltar para a sua área e pensar o que é que você pode fazer. Algumas pessoas já fizeram isso e já desenvolveram seus métodos, já desenvolveram suas metodologias de estar colocando isso em prática. Mas qual é a sua? Qual a sua metodologia? O que é que você aprendeu com a natureza que você está trazendo para o seu sistema e está colocando isso em prática? Tem muita coisa para ser feita, tem muitos processos aí que podem estar sendo trabalhados do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de olhar, modelar o que a natureza está fazendo e trazer para o seu sistema. Cada sistema é único, cada propriedade é única, cada solo tem interações diferentes e muitas vezes na mesma propriedade você tem vários tipos de solo e você tem que manejar cada um de acordo com a sua característica e para isso é conhecimento, para isso é observar, é ver o que dá certo. Em determinado solo que uma planta se desenvolve melhor, outra se desenvolve melhor em outro solo, tudo isso vai ser do seu dia a dia, da sua prática. Você pode buscar orientação, você pode aprender, você pode visitar outras propriedades, mas a sua experiência vai ser a experiência mais importante. Então, é importante que a gente tenha clareza com relação a isso, é importante que a gente consiga verificar todos esses processos, como tudo isso pode ser trabalhado para que você possa ter sucesso na sua implantação. Então, a agrofloresta é um dos sistemas mais complexos, é um dos sistemas mais inteligentes, é um dos sistemas mais promissores. Mas para trabalhar a agrofloresta é necessário investir em conhecimento, é necessário ter esses aprendizados e é necessário praticar. Uma agrofloresta, ela pode levar alguns anos para ela se formar. Por mais que você consiga trabalhar ela e você começar a ter colheitas no início dela, porque é possível você ter uma agrofloresta e você começar a colher no início, comecei a plantar uma agrofloresta, eu posso com 30 dias estar colhendo ali o coentro, a salsa, né, o rabanete, posso já estar fazendo algumas colheitas. Mas a minha planta ápice, ela pode levar 15, 20 anos para estar começando a produzir. Então, esses processos precisam estar sendo muito bem pensados. O que é que eu vou colher nos primeiros meses? O que é que eu vou colher no primeiro ano, no segundo ano? E tem agroflorestas que têm aí intervalos entre o terceiro e o quinto ano, que são intervalos cruciais. A planta do extrato baixo comercial começa a produzir com 4 ou 5 anos, mas ficou 2 anos sem produção. Como é que você maneja aquela área? Como é que você vai ter dinheiro para estar fazendo os processos que são necessários para manter aquela área e ela ter ali a produção aos 5 anos? Qual é a composição que eu vou fazer para que de 4 a 5 anos eu tenha colheita, eu tenha renda daquela área? Então, é planejamento, é avaliação. E tudo isso a gente não aprende de primeira. A gente, por mais que a gente esteja fazendo um sistema com conhecimento, com planejamento, eu posso cada vez melhorar, é melhoria contínua. O que eu fiz dessa vez, eu posso olhar, essa espécie aqui deu boa, mas eu posso colocar outra espécie que tem um potencial econômico maior. E no outro sistema a gente faz de forma diferente. Eu visitei uma propriedade em que eles são 25 hectares e cada hectare é um arranjo diferente. Não tem um hectare igual ao outro, não tem um arranjo igual ao outro. Primeiro por conta das colheitas não coincidirem, depois porque a diversidade é muito importante.
né? E isso faz com que os desenhos e os arranjos possam ser diferentes. Tem arranjo que é feito com noz moscada, tem arranjo que é feito com castanha do Pará, tem arranjo que é feito com cacau, com mangostão. Cada uma dessas áreas ela pode ter um arranjo e uma planta principal. Tem um carro-chefe daquela área. Aquela área ali é uma área de produção de mangostão. Então ela vai levar 10 anos para começar a produzir, né, que é o natural aí do mangostão. Então o que é que eu vou estar produzindo até esses 10 anos? Até chegar no ponto de começar a ter a colheita do mangostão. O que é que essa área vai estar me dando de renda? Então eu tenho que pensar esse arranjo completamente diferente de uma área de cacau que vai começar a me dar com 4, 5 anos. Então são processos aí que eu preciso pensar, que eu preciso trabalhar, e dentro de todo esse trabalho aí da agrofloresta é necessário a gente entender isso, é necessário a gente ter esse conhecimento, é necessário a gente fazer esse planejamento. Eu quero ter uma propriedade e eu tenho que olhar o meu sonho. Qual é o meu sonho? E esse sonho ele precisa ser bem planejado, para que a gente tenha, na verdade, um sonho, não seja um delírio. E aí a diferença entre sonho e delírio. Sonho eu planejo e ele é factível de ser alcançado. O delírio é uma coisa que nunca vai acontecer, eu não planejo nada, eu fico só delirando com aquilo e não tenho nenhuma ação para transformar aquilo em uma realidade. O sonho é possível. O que é que você quer numa propriedade? O que é que você sonha em ter? E aí você faz o planejamento para que você consiga alcançar esse sonho. Muitas vezes esse sonho não vai vir com 1 ano, nem com 2, nem com 3, vão ser com 10, com 15, com 20 anos. Mas é possível. E para que ele chegue, se ele leva tanto tempo, quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu vou chegar nele. Então é de fato o que eu quero fazer. É essa realização que eu quero ter. Como que eu quero estar dentro desse processo, planejar, executar e implementar. Então a gente deixa essa mensagem aqui para você de agrofloresta, que é uma atividade muito rica, é uma atividade possível. A gente vai deixar para você também aqui uma sugestão de uma atividade que a gente fez, desse mutirão que eu contei para vocês aqui, que deu mais de 60 pessoas. A gente gravou um vídeo desse mutirão e está no YouTube disponível lá, chama Do Carvão à Agrofloresta. Foi um dia muito rico, né, onde foram muitas pessoas compartilhar suas experiências e ajudar a um produtor a realizar o sonho dele de implantar uma área de agrofloresta. Procure pessoas que estão participando de processos como esse, procure se integrar em mutirões. Existem várias iniciativas no Brasil inteiro e você pode se juntar a algumas delas, participar desses processos. Se você tem essa vontade, se você deseja conhecer mais sobre a agrofloresta, existem muitas possibilidades aí de aprendizado e de estar interagindo com esse trabalho. É um trabalho rico, é um trabalho gratificante, é um trabalho que traz muita felicidade. Então, se você quer sair da cidade para o campo, conheça a agrofloresta, procure visitar áreas de agrofloresta, conhecer mais sobre esse sistema e que vale super a pena você estar participando e interagindo com esse formato de produção de alimento. É possível você produzir alimento para sustentar sua família no campo de uma forma saudável, de uma forma que você vai ter ao longo do tempo e no longo prazo muito alimento sadio e muita coisa que muitas vezes você procura no mercado, que você procura nas feiras e você não encontra, porque você vai poder plantar, você vai poder escolher plantar. Tem um livro que tem mais de 600 espécies só de frutas. Então, estudar esse livro, escolher quais as plantas você quer, olhar quais são os extratos dela, começar a planejar, buscar fornecedor de muda, é um grande aprendizado, é um grande trabalho e é um processo muito rico. Então, se você quer estar aprendendo mais sobre isso, se você quer estar entendendo mais sobre esses processos, busque, né? Busque onde você pode estar interagindo com tudo isso e essa agrofloresta de fato vai fazer a diferença na sua propriedade. A propriedade ela deve ser uma propriedade, como eu venho sempre falando, não trabalhar um pilar econômico só, não pensar só numa atividade. Vamos tentar fazer aí algumas atividades, vamos tentar ter 4, 5 pilares econômicos no mínimo. E quando a gente está falando de agrofloresta, a gente pode estar cada andar sendo um pilar econômico, né? Cada andar você ter uma espécie diferente que você pode estar tendo aí como atividade econômica para sua propriedade. É muito rico todo esse trabalho, muito rico todo esse processo, e uma atividade econômica na propriedade ela pode contribuir com a outra. Eu tenho a criação de animais, seja de aves, seja de ovino, seja a pecuária,
E essas atividades, elas podem fazer com que você interaja e tenha material para as outras. Ter esterco para você começar uma agrofloresta é fundamental. Então, se eu tenho criação, eu vou pegar e vou juntar esse esterco para que eu possa começar os meus sistemas. Começar o processo de mineralização de uma área para que no futuro essa área não precise de mais nenhuma insumo, ela possa estar ciclando nutrientes e em equilíbrio como a gente encontra isso numa mata. Então, tem muitas possibilidades, tem muitos processos que podem ser trabalhados, tem muitas integrações que podem ser pensadas, né? Atividades que sejam integrativas, economia circular, né? Utilização de forma integral de todos os produtos. Fui lá, estou produzindo o açaí, eu vou ter o resíduo do processamento do açaí. O que é que eu faço com esse resíduo? É um resíduo mesmo? Eu posso estar utilizando ele como um produto de uma outra área, estar utilizando ele para estar fertilizando alguma outra área. O que é que eu tenho de subproduto do cacau que eu posso estar utilizando? O que é que eu tenho do subproduto da mandioca, do subproduto do café? Então, se eu tenho um café e esse café ele está sendo seco, ele está sendo processado, beneficiado na propriedade, o subproduto do café eu vou utilizar onde? Né? Essa casca do café, a casca do urucum. O que é que eu vou estar fazendo com esse material para que eu possa potencializar uma outra atividade dentro da minha propriedade? Essa questão de dizer, eu tenho um resíduo do beneficiamento. Não, você tem um produto do beneficiamento que pode ser utilizado de uma forma integrada dentro da sua propriedade ou até comercializada. Já existem muitas iniciativas de produção de biofertilizantes, fertilizantes naturais para outras atividades que você pode estar produzindo na sua propriedade com um que era considerado antigamente como resíduo do seu processo produtivo. Então, existe muita coisa que pode ser trabalhada, que pode ser integrada e esses processos devem ser integrativos. A gente tem que olhar a propriedade como um sistema e o sistema ele é integrado. Ele precisa entender tudo que tem ali para que ele possa fazer as conexões necessárias para que essa engrenagem possa funcionar de uma forma adequada, essa engrenagem possa funcionar de uma forma que vá fazer diferença dentro de todo esse trabalho que você está buscando aí, está desenvolvendo. Tá bom? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecer a você que está aqui acompanhando o nosso trabalho aí do Futuro Rural, convidando você a estar com a gente, né, toda quinta-feira pela manhã aqui no Instagram, e a gente vai estar trazendo aí cada vez mais conteúdo, cada vez mais conhecimento que possa ajudar você nesse processo de caminhar com a sua propriedade para uma propriedade próspera, uma propriedade lucrativa, fazendo com que o seu negócio seja um negócio de longo prazo. Tá bom? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.